Só Deus resgata Israel. Versículo de número 19, diz assim a palavra do Senhor: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no lugar ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com teus pecados, e me cansastes com as tuas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Fazem-me lembrar, entremos juntos em juízo. Conta as tuas razões, para que te possas justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Por isso profanei os príncipes do santuário, e entreguei Jacó ao anátema, e a Israel ao opróbrio. Amém? Podeis tomar assento. Deus, Ele fala com o seu povo Israel. O povo estava cativo, e Ele chama o povo para uma conversa. Eu gosto muito quando Deus, Ele traz um linguajar de homem, para conversar com o homem, trazendo face a face, conversando. E Deus agora começa a falar com esse povo que algo lhe faltou. Era um povo escolhido, era um povo separado, era um povo que Ele criou. E Ele traz a lembrança que um dia foi Jacó, e depois de Jacó se torna príncipe. E Ele diz, os dois, tanto Jacó como Israel, príncipe, me decepcionaram. Viraram as costas para mim. E Ele diz, mas eis que eu faço uma coisa nova agora. Sairá a luz, porventura não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto, e nos rios e no ermo. Os animais, eles vão reconhecer que eu estou abençoando. Através de vocês, toda a natureza será abençoada. Porque eu vou abençoar vocês, eu vou pôr água no deserto, eu vou nos lugares ermos, eu colocarei rios, e os animais do campo me honrarão. Os animais do campo, eles reconhecerão os chacais, as avestruz, porque porei água no deserto e rios no lugar ermos, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Deus está falando, eu vou fazer isso por vocês, mas os animais, eles vão me honrar. E o povo de Israel, o povo de Deus, nós, o novo Israel, muitas vezes não entendemos o agir de Deus e não honramos a Deus, não nos voltamos a Ele em agradecimento. E Ele diz, no versículo de número 22, contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Você não me invocou, não buscou a minha presença. Alguém disse certa vez, é mais importante saber orar do que ter uma profissão, do que ter um curso universitário, porque quando nós aprendemos a orar, a falar com Deus, e buscar em Deus direcionamento,
nós conquistamos, ainda que sejamos incapazes em muitos assuntos, em muitas coisas, mas a oração, ela nos leva à conquista. Conversar com Deus, aprender a falar com Deus. E ele diz: e nem me honraste, vocês não me invocaram, vocês não me buscaram, e nem me honraste. E não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com teus sacrifícios, não te fiz servir com as ofertas, nem te fadiguei com incenso. Eu não pus nenhum peso sobre vocês. O que Deus está falando para o povo: olha, eu não coloquei nenhum peso sobre vocês, mas vocês não me honraram. Então, aprender a orar. Orar é uma força com Deus. O homem e a mulher que aprende a falar com Deus, aprende a buscar Deus, aprende a reconhecer os seus erros. Na última canção, Davi está fazendo uma confissão: eu errei, eu pequei, perdoa as minhas dívidas, eu nasci em pecado me criaram os meus pais, me formaram os meus pais. Então Davi era um homem que aprendeu a falar com Deus, e Deus está falando agora com o seu povo, dizendo: olha, eu vou dar água, eu vou transformar o deserto em lugares de água, em lugares de frutas, em lugares de flores. Os animais vão reconhecer, mas vocês não reconhecem. E não me desse sacrifício, não trouxesse o teu holocaustos, nem me honraram com teus sacrifícios. Quantas vezes nós só vamos buscar a Deus pedindo: Senhor, preciso isso, Senhor, eu preciso aquilo. Ainda pela manhã eu pregava sobre a nossa ansiedade, e Jesus dizia: olhe para os lírios do campo, veja como eu cuido deles. A nossa ansiedade nos afasta de Deus. A nossa ansiedade, ela cria a dúvida: será que eu vou conquistar? Será que eu vou vencer? Será que eu posso fazer isso? Será que nós vamos ganhar? Sempre ansiedade, ela vai nos afastando de Deus. E Jesus estava ensinando os seus discípulos, dizendo: olha para os lírios. Veja como eles florescem, veja como eles têm um determinado tempo. Eles sabem que a sua flor vai abrir no verão, é a flor do verão. Então olhe para ela, aprenda com ela, aprenda com a natureza. E Jesus está falando aqui ao seu povo de novo: olha, os animais no campo, eles vão me honrar. Eu vou fazer uma bênção para vocês, mas quem vai me honrar serão os animais. Vocês se esquecem de mim, vocês não conversam comigo, vocês nem no momento de dificuldade, vocês vêm conversar. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Olha, Jacó é o homem enganador, Israel é o príncipe de Deus. Ele está dizendo: tanto um como o outro, o ímpio como aquele que foi salvo, aquele que foi liberto, se esquece de Deus, se esquece de agradecer, se esquece de fazer as suas ofertas, de trazer a sua gratidão, o seu culto de honra a Deus. Então, aprender a falar com Deus. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, e Deus faz uma aliança através do nosso Senhor Jesus Cristo com a igreja, nós temos uma nova aliança. A mesma aliança que Abraão tinha feito com Deus, nós temos hoje através do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus pode falar com o homem. Deus traz a linguagem humana para que nós possamos entender e para que Ele possa nos entender. Jesus se fez homem para sentir o que você sente, sentir o que eu sinto. Jesus viveu como nós vivemos, foi rejeitado, foi zombado. Tudo aquilo que um homem pode enfrentar, Jesus veio enfrentar para saber o que é ser um homem na terra.
Então, Deus hoje tem um linguajar para cada um de nós. Ele nos entende, Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe os nossos sofrimentos. Então, quando Abraão, ele faz uma aliança com Deus, Deus abre um diálogo com ele. Deus abre com Abraão um diálogo. Então, desde o momento daquela aliança, tudo que Deus iria fazer, conversaria com Abraão, contaria para Abraão. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Diz assim no versículo 23 em diante, do 21 em diante, diz assim: descerei agora, e verei se com efeito tem praticado, segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão, ele ficou de pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar, por causa de 50 justos que estão dentro dela? E Deus responde para ele dizendo: longe de ti que te faça tal coisa, que mates os justos com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti não faria justiça o juiz dessa terra. Então Abraão está face a face com Deus, interpelando Deus: olha, o Senhor vai matar, o Senhor vai destruir o justo também? Olha, longe de ti, o Senhor é justiça, longe de ti fazer isso, não destrua o justo juntamente com o ímpio. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Olha o que a aliança concedia a Abraão: agora eu me atrevi a conversar com o Senhor. A oração é isso. Ainda que nós sejamos pó e cinza, nós temos que adentrar a presença de Deus. A oração, ela nos leva a uma conversa com Deus. Ela nos leva a interpelar Deus. Deus, me direciona. Deus, me diga qual o caminho, me ensine. Uma das queixas de Deus contra o seu povo que estava cativo era exatamente isso: não me invocaram, não me buscaram, não vieram ter conselho de mim, não pediram a minha opinião, não perguntaram nada a respeito. Então, a respeito do que a maioria dos crentes compreendem muito pouco, Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós temos uma aliança, nós temos acesso direto ao Pai. Então ele diz: ocultarei eu a Abraão o que eu vou fazer? Esta aliança deu a Abraão uma posição legal diante de Deus. Portanto, de acordo com os termos dessa aliança, Abraão poderia falar claramente com Deus, intercedendo por Sodoma e por Gomorra. Versículo 17 do capítulo 18 de Gênesis diz assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus via em Abraão alguém que poderia conversar, alguém que ele poderia colocar uma confiança. Eu sei que Abraão, ele vai seguir os meus preceitos, eu sei que ele vai passar para a nova geração os meus ensinamentos. Então Deus começa a dar legalidade a uma conversa com Abraão.
através do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja, você, eu, nós temos esse acesso. E esse acesso é através da oração. Não temos que ter medo de falar com Deus. Não temos que pensar que Deus não vai nos ouvir. Ele está pronto a nos ouvir. Todo o Velho Testamento está repleto de exemplos de homens que não somente entenderam os direitos que alcançaram através da aliança, mas que assumiram o seu lugar na aliança com Deus. Aprender, assumir o lugar que Deus nos deu. Eu não faço nada sem antes falar com meus ungidos. Eu não vou fazer nada sem antes te comunicar. Eu não vou fazer nada sem antes falar com você. Mas muitas vezes nós estamos tão ansiosos pela vida, pelo dia a dia, que não ouvimos mais a voz do Espírito. Não damos crédito à voz do Espírito que fala conosco. Quantas vezes nós tomamos uma decisão e, passado aquela decisão, você diz: mas no meu coração era para mim ter feito de outro jeito. Era o Espírito de Deus dizendo: o caminho é esse, vá por aqui, faça isso. Mas pela nossa vaidade, pelo nosso eu, pela nossa ansiedade, nós tomamos outra direção. E depois nos arrependemos, porque não ouvimos a voz do Espírito. Por isso é necessário estar com os ouvidos atentos, estar atento a tudo aquilo que Deus está falando, a tudo aquilo que o Espírito vai nos direcionando. Nós temos uma aliança, e nesta aliança Ele não fará nada sem antes nos comunicar. E quando nós começamos a orar, a falar com Deus, nós podemos mudar uma situação. Abraão não conseguiu paralisar aquilo que viria sobre Sodoma e Gomorra, mas conseguiu tirar a sua família de lá, os seus familiares. Deus permite que ele vá lá e retire os seus familiares. Vai lá, busque, vou mandar anjos, os anjos vão tirar ele de lá. A tua oração tem efeito. E Deus dá salvação ao seu sobrinho e toda a sua casa, tirando eles de lá, respondendo a uma oração. Josué assumiu seu lugar de comandante, e ele vai avançar, mas ele não avança sem antes conversar com Deus, sem perguntar para Deus. E Deus começa a conversar com Josué. Desde a morte de Moisés, Deus começa a travar um diálogo com ele. Olha, Moisés é morto. Assume o lugar agora. Olha, eu vou estar com você. Tenha bom ânimo. Olha, ouça o direcionamento. Ouça tudo que eu vou dizer. E Josué, ele começa a governar agora. Começa a tomar conta do povo, ouvindo a voz de Deus. Deus vai dando as estratégias a Josué para entrar na terra prometida. Deus dividiu as águas do Jordão, o sol e a lua pararam ao seu comando, tudo por causa da oração. Tudo porque ele entendeu que Deus iria dando as estratégias. Elias pediu fogo do céu para consumir o altar de Baal. Tudo conversando com Deus, ouvindo Deus. O crente de hoje tem, através da aliança em Cristo, os mesmos direitos que tinham os santos do Velho Testamento. Inclusive a Bíblia diz que temos uma aliança superior. A Bíblia diz que hoje nós temos uma aliança superior àquela que viveram os heróis da fé. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo de número 6, diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. A excelência do ministério de Cristo. Através de Cristo, nós alcançamos uma
excelente aliança. Através de Cristo é superior. Tudo aquilo que Deus tinha feito com os heróis da fé, através de Cristo nós temos uma aliança superior. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Jesus, esta nova aliança. Jesus, ele nos concede uma nova aliança. Ele preparou para o homem, para nós hoje, uma nova aliança. Então temos que aprender a esse acesso através da oração, através da conversa, conversar com Deus, falar com Deus, buscar a sua presença. O Senhor, quando está falando com o seu povo em Isaías, ele diz: olha, traga os seus questionamentos, vamos conversar, traga as suas questões, aquilo que vocês estão pensando, aquilo que está entristecendo o vosso coração, vamos conversar. Não me trouxeste oferta, não me trouxeste honra, mas Deus não virou as costas, Deus continua falando: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tuas razões, para que te possa justificar. Versículo 25 e 26 do capítulo 43. Olha, vamos conversar, traga suas razões. E eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Então Deus está falando: o problema não é o pecado, porque eu apago. O problema que você está sofrendo não é por causa do pecado, porque o pecado ele perdoa. Um coração contrito e arrependido, o Senhor não despreza. Ainda que caímos em erro, ainda que caímos em pecado, mas Ele está pronto a nos ouvir, Ele está pronto a nos perdoar, Ele está pronto a nos dar um novo direcionamento. E eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, contra as tuas razões, para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Por isso profanei os príncipes do santuário, e entreguei Jacó ao anátema, e a Israel ao opróbrio. Por isso, porque não houve conversas, porque não houve oração, porque não houve arrependimento. Então quando buscamos a Deus com um coração contrito, com um coração buscando perdão, reconhecendo nossos erros: Senhor, eu tenho errado, Senhor, eu pequei, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me ajuda nessa questão, Senhor, ouça a minha oração, Senhor, eu estou aqui, eu não sei como fazer, eu não sei como me dirigir a essa situação, mas ouça, Senhor, as minhas razões. Eu sou pecador, eu tenho me afastado de Ti, Senhor, pela minha ignorância, por não saber lidar com as coisas, pela minha ansiedade, mas tem misericórdia de mim. Capítulo 55 de Isaías, versículo 10 diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia,
antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que eu a enviei. A palavra do Senhor não muda, a sua aliança não é quebrada. Deus não quebra aliança conosco. Ele diz: ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel. Ainda que nós não venhamos conseguir a lealdade que Deus espera, Ele continua leal, Ele continua fiel. Ele vela pela sua palavra. Quando Deus empenha a sua palavra, quando Deus diz: olha, quando você orar, quando você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Quando você me buscar com o coração contrito, eu não rejeito. Quando você entender que eu tenho uma aliança com vocês, que através do meu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele vos comprou, e ninguém pode tirar você das minhas mãos. Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos buscou. Quando nós não valíamos nada, Ele nos resgatou. Então o Senhor, Ele vela pela sua palavra, para cumprir a sua palavra. Mas o inimigo, ele trabalha com astúcia, para que nós venhamos nos afastar do Pai, para que nós não venhamos orar, para que nós venhamos pensar que a nossa oração, ela não será ouvida, que nós não merecemos, que eu não tenho acesso. O inimigo, ele cria artifícios para que você não entre à presença do Pai. Ele quer que você vá para o engano. Ele quer te levar a uma imagem de escultura. Essa imagem de escultura pode pedir por você. Fulano pode pedir por você. Não há outro intercessor a não ser Jesus Cristo. Ele nos leva ao Pai. A única oração que chega ao Pai é aquela que nós fazemos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não conhece o Gerson, mas Deus conhece o Filho que está nele, que está em mim. Deus não sabe quem é você, mas Ele sabe se você tem o seu Filho em você. E quando você tem o seu Filho em você, o Filho do Pai, Filho do nosso Senhor, de Deus, na sua vida, Ele olha e te reconhece como filho. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós somos filhos de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através do nosso Senhor Jesus Cristo, foi formada uma aliança. Abriu-se essa ligação com Deus. Então, através dele, nós podemos orar, nós podemos buscar, nós podemos conversar com Deus, nós podemos interpelar Deus, nós podemos falar com Deus. Então, através da aliança de Abraão, Deus falava com o seu povo. E Deus sabia que o seu povo era dura cerviz, eram teimosos, se desviavam, tanto Jacó como Israel, eles se desviavam da presença de Deus, eles fugiam da presença de Deus. Mas o Senhor diz: olha, contudo não me invocaste, você não me procurou, você não orou, você não me buscou, quando tudo estava se levantando contra você, você não me buscou. Os animais do campo, eles me honram. Ainda pela manhã falava: olha, os corvos, as flores, todos reconhecem o poderio de Deus. Mas o homem, ele pensa que por ele mesmo, ele pode fazer. Então a oração, ela vai te levar a Deus. A oração vai mudar toda e qualquer situação. Senhor, o Senhor pode mudar essa situação na minha vida. Fale com Deus, busque o Senhor nesse momento. Jeremias, ele dá uma palavra ao seu povo dizendo: olha,
capítulo 1, versículo de número 12, diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Viste bem, você entendeu bem, porque eu cuido da minha palavra. A minha palavra, ela vai se cumprir. Jeremias estava falando ao mesmo povo que tinha virado as costas para Deus. Ele agora estava pensando, não tem mais jeito. E Deus mostrava a ele que ainda haveria uma cura, que ainda haveria uma libertação. Então disse, eu velo pela minha palavra. Olha, se tem promessa para a nossa vida, se tem promessa de salvação, tem promessa de libertação, ela vai se cumprir. No momento que nós buscamos ao Senhor, ela se cumpre em nossa vida. Espere em Deus, confie em Deus. Se você está com alguma necessidade, fale com Deus. Na situação que você está, fale com Deus. Deus está pronto a te ouvir. Na situação que você desceu, o Senhor está pronto a ouvir os teus argumentos. Senhor, eu estou desse jeito, por isto, por isto, por isso. O Senhor quer ouvir os teus argumentos. Ele não vai dizer, você tem razão nos teus argumentos. Mas Ele vai te dizer, olha, eu te ouvi. E o caminho é este. A decisão é esta. Vá pela minha palavra. Tome esta posição. João capítulo 15, versículo de número 7 diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Esta é a aliança que Jesus fez conosco. Ele quer que nós estejamos nele, confiando nele, colocando a nossa esperança nele, e a palavra dele tem que estar em nós. Tudo que você pedir, o Pai que está nos céus, Ele nos fará. Então a palavra está dizendo, defenda a tua causa. Você está se sentindo injustiçado? Fale com Deus. Você está se sentindo perseguido, desprezado? Fale com Deus. Por isso Deus diz ao seu povo, traga os seus argumentos. Vamos conversar. Vamos conversar. É necessário nós dialogarmos. É necessário que nós venhamos conversar. Primeiro ponto que Deus fala ao seu povo: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu mesmo apago os teus pecados. A primeira atitude diante de Deus: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu não sou merecedor de nada. Eu chego diante de Ti para pedir, Senhor, que o Senhor mude a minha situação agora. Fale com Deus. Peça para que o Senhor ouça a tua oração. Ele quer ouvir os teus argumentos. O inimigo tem te enganado. Olha, você está desse jeito por causa do teu pai. Você está desse jeito por causa do teu irmão, da tua mãe. Olha, você é um coitadinho. Não entre nos argumentos do inimigo. Eu sou um pecador. Só eu errei. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor perdoa as minhas transgressões. Então a primeira atitude para entrar em oração é pedir perdão. Senhor, me perdoa. E liberar perdão. Porque da maneira que você quer ser perdoado, você tem que perdoar. Não entre com carga diante de Deus. Não entre com defuntos nas tuas costas, carregando passado. Entre diante do Senhor para conversar. O Senhor chama o seu povo para conversar. O Senhor te chama nesta noite para uma conversa.
Você está cheio de argumentos. Você se sente desprezado. Você se sente culpado por tantas coisas. Mas o Senhor diz: olha, eu te perdoo. Eu te coloco de pé novamente. Eu te curo. Eu te liberto. Fale com Deus nessa noite. Se coloque de pé. Se apresente ao Senhor. O Senhor chama o seu povo para uma conversa. Abraão, ele aprendeu que ele poderia conversar com Deus. Olha, o Senhor é justo. Por que o Senhor vai tirar a vida do justo e do ímpio? Quando Abraão não tem mais argumentos, ele diz: salva minha família. Quando nós não temos mais argumentos, nós temos que falar para Deus: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha casa. Tenha misericórdia dos meus negócios. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque estou morrendo. Desça do salto. Desça e converse com Deus. Você pode entrar na presença de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje temos uma aliança superior. Senhor, o Senhor deu o seu Filho na cruz do Calvário, para que eu tivesse vida, e vida em abundância. Mas eu estou vivendo as misérias desse mundo. Eu estou levando uma vida de angústia e de tristezas. Ouça a minha oração nesta noite. Senhor, eu não aceito mais essa derrota. Eu não aceito mais ser enganado pelo inimigo. Liberta-me, Senhor, nesta noite. Tira esta opressão da minha vida. Senhor, entra agora, Pai. Ouça a oração do aflito, do necessitado. Senhor, por esta aliança na cruz do Calvário. Ouça a oração, Senhor, deste lugar. Ouça a oração do aflito e do necessitado. Senhor, aquele que pensa que é desprezado. Aquele que o inimigo está convencendo que nada dá certo. Aquele que o inimigo está ministrando ao seu coração, mas para você não, Deus não faz nada. Deus está pronto a te ouvir. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Fale com Deus essa noite. Traga os teus argumentos. Ouça o que o Espírito vai te dizer. Ouça o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Toda opressão maligna, toda palavra contrária, toda oração de agoreiros caia por terra. Que o Senhor liberte nesta noite. Que o Senhor ouça a tua oração. Que o Senhor te direcione para o bem. Como direcionou Josué para as vitórias, o Senhor te direcione para as vitórias nessa noite. Receba a bênção em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?